Oi, crianças! O tema da nossa aula de hoje é a transformação da matéria. Nós sabemos que tudo que tem ao nosso redor é matéria, como essa mesa, como a roupa que nós usamos, tudo que tem ao nosso redor, tá? Agora, a gente vai aprender que muitos materiais sofrem mudança, tá? Por exemplo, quando a mãe vai fazer comida, a mãe pega o arroz cru e vai cozinhar. Esse arroz, ele vai mudar, ele vai perder aquelas propriedades que ele tinha quando ele era cru. Ele vai mudar o seu formato e tudo mais, né? Outro exemplo é o que acontece com o ovo. Quando nós quebramos o ovo tem uma forma líquida, meia pastosinha assim. Se a prof fritar esse ovo que a prof quebrou, depois, se eu quiser que esse ovo fique novamente nessa forma, eu tenho como? Não, essa é uma mudança, uma transformação irreversível. Irreversível por quê? Porque eu não consigo mais fazer com que esse produto que eu quebrei se transforme novamente no ovo cru, né? Então, é uma transformação irreversível, o que eu chamo também de transformação química. Ou por quê? Porque eu perdi as propriedades desse alimento que eu quebrei, tá? Um outro exemplo, o fósforo. Observem bem o fósforo. Se eu pegar esse fósforo e riscar ele aqui agora, vou apagar. Eu consigo fazer com que esse fósforo faça a mesma coisa que eu fiz antes? Não, posso morrer tentando, que eu não vou conseguir fazer. Esse também é um exemplo de transformação química. Transformação química por quê? Porque ele perdeu as suas propriedades, ele alterou essas propriedades. Ele nunca mais vai ser o que ele era antes, tá? Então, transformação química ou irreversível por quê? Porque ele perdeu as suas propriedades e ele nunca mais poderá ser como ele era antes, tá? Agora, a prof vai falar um pouquinho, outro exemplo também de transformação química são os alimentos, quando eles se decompõem, quando um alimento fica lá em estado de putrefação, lá que ele fica, que cria o bolor ou coisa assim, a gente vai conseguir fazer com que ele volte a ser bom novamente? Não, então essa é uma transformação que o alimento sofreu, que é irreversível, a gente não consegue mais fazer com que ele volte como ele era antes, né? Agora, tem as transformações em que só muda o formato, né? São as transformações reversíveis, tá? São reversíveis por quê? Porque elas podem ser desfeitas, tá? As transformações reversíveis também podem ser chamadas de transformações físicas, tá? Elas produzem uma nova substância, tá? Ela não altera as propriedades. O que vai alterar? Vai alterar o formato, né? Ou o formato, outra coisa. Por exemplo, essa folha de papel, ela é uma folha de papel. Se eu rasgar ela aqui agora, vou rasgar ela vai deixar de ser uma folha de papel? Não, ela nunca vai deixar de ser uma folha de papel. Então, não alterou as suas propriedades. Se eu quiser montar ela novamente, né? Vai ficar difícil. Se eu pôr um durex, alguma coisa, ela ainda continuará sendo uma folha de papel, colada, remendada. Então, ela não perdeu as suas propriedades, tá? Outro exemplo que traz no nosso livro lá, traz o exemplo de uma banana cortada, tá? Aquela banana, ela mudou o formato dela quando ela estava inteira, depois que ela foi cortada, mas ela não perdeu as suas propriedades. Ela não deixa de ser uma banana, né? Então, pessoal, que a prof quer que vocês lembrem lá. Transformações reversíveis são aquelas que o produto não perde as suas propriedades, tá? E as irreversíveis são aquelas em que os produtos
perdem a sua propriedade, que eles nunca mais poderão ser o que eles eram antes, tá bom? Espero que vocês gostem. Agora a prof vai pedir que vocês leiam lá no livro, tá? Nas páginas 102 e 103, para vocês entenderem melhor. Beijos, estou com muitas saudades. Até!